A educação financeira foi incluída na Base Nacional Comum Curricular e deverá constar nos currículos escolares de todo o país. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender de que forma o planejamento financeiro aprendido no ambiente escolar pode promover o consumo consciente e aumentar o nível de poupança nacional. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, José Alexandre Vasco, e a planejadora financeira e coordenadora de MBAs em Cooperativismo de Crédito da Fundação Getúlio Vargas, Miriam Lund. A partir de 2018, foi determinado que a educação financeira deve ser incorporada às propostas pedagógicas dos estados e municípios no país. No caso do Rio, o governo do estado convidou o presidente da Comissão de Educação da Alerj, deputado Conte Bittencourt, para integrar um grupo de trabalho para acompanhar a implantação da Base Nacional Comum Curricular nas escolas. Vamos ouvi-lo. Hoje há todo um esforço de se repensar o currículo da educação brasileira, não só da base comum do ensino fundamental, mas também do ensino médio. Fazer uma profunda revisão, transformar esse currículo num currículo mais conectado com o mundo contemporâneo, com o que acontece no nosso dia a dia. E aí entra essa questão chamada educação financeira, que eu diria que algumas escolas públicas já têm alguma experiência há muitos anos, mas agora ele está entrando como um tema também curricular, não como um tema de uma disciplina estanque. Aliás, esse é inclusive o espírito dessa revisão da Base Nacional, acabar com essa departamentalização, com compartilhamento por disciplinas de um currículo escolar. Os temas transversais do passado já criaram essa articulação. Agora a Base Nacional está criando uma articulação mais ampla ainda, abandonando a disciplina e criando um currículo comum. E entram temas importantes como a educação financeira, um país que tem pouca cultura de poupança. É um país que o próprio poder público tem pouco controle sobre as suas contas, que são contas iguais às das nossas casas. Então a escola estabelecer isso aí como um princípio do processo formativo da cidadania por dentro do currículo escolar, seguramente vai ajudar a transformar a capacidade do brasileiro de pensar economicamente. Não é economicamente do ponto de vista lato sensu, mas economicamente do ponto de vista cultural, educacional, organizar as suas contas, o que recebe, o que pode pagar, aprender a fazer uma poupança e uma reserva financeira para os imprevistos da vida. Então nós estamos num país de baixa cultura econômica e de poupança reduzida, talvez seja um dos grandes desafios. A CVM está liderando a formação de uma rede nacional para integrar justamente essa questão da educação financeira nas escolas. Como isso está acontecendo e qual a importância desse trabalho de inclusão da educação financeira na Base Nacional Comum Curricular? A CVM tem a honra de participar de um Comitê Nacional de Educação Financeira que reúne não apenas os reguladores financeiros, mas também de diversos ministérios e entidades representantes da sociedade civil. Recentemente, o SEBRAE e o CONSED entraram no comitê para promover a educação financeira em todo o país. Isso foi estabelecido em 2010, mas nós já vínhamos trabalhando juntos desde 2007 com os primeiros projetos de educação financeira, um projeto piloto de educação financeira nas escolas do ensino médio, que foi avaliado pelo Banco Mundial. Chegado o momento de intensificar esses esforços, a própria menção à educação financeira na BNCC foi o resultado de um esforço de um grupo dentro da ENEF, que é o Grupo de Apoio Pedagógico, de justificativas e propostas que foram bem acolhidas pelo MEC, por aqueles que elaboraram. Então, nós estamos muito satisfeitos, todos os membros dessa rede, que forma o Comitê Nacional de Educação Financeira, porque agora a BNCC contempla como um tema, como foi falado, como a gente já propunha lá em 2007, como um tema transversal e agora um tema que, integrando diferentes disciplinas, com muitas possibilidades para o professor trabalhar esse conteúdo em sala de aula. É, portanto, chegado o momento de propulsionar
apoiar as escolas e todos os reguladores estão alinhados nesse sentido. E tem muitas iniciativas pelo Brasil trabalhando justamente a inclusão desse tema nos currículos, no plano de aula. Como é que isso está acontecendo e onde os professores também podem buscar essas informações? Tá, na verdade o que está acontecendo são duas linhas de atuação. Uma é você inserir nas escolas a educação do primeiro ao nono ano fundamental, depois do ensino médio, seguindo aqueles livros do MEC, tudo direitinho. Outra coisa são ações espontâneas que são feitas nas escolas. Então, o que cresceu muito foram as ações espontâneas, que são muito legais, inclusive por meio do cooperativismo, que o cooperativismo, as cooperativas de crédito que estão em todo o Brasil, eles vão, então, nas escolas e junto aos professores e trabalham. Então, mas é de uma outra forma. Lá a gente vai trabalhar a cooperativa mirim, você ter o seu negócio, como é que é o trabalho, as responsabilidades. Então, teatros e muito trabalho nessa linha. Agora, nas escolas, o que precisa é de um movimento das próprias prefeituras e do Estado, no sentido de abrir espaço no meio do ano e no final do ano de treinamento para os professores, para que eles possam colocar. Não adianta a gente só ter o livro se os professores não tiverem um treinamento adequado para que possa entrar em sala de aula e até se sensibilizar o quanto isso vai ser legal para eles e para a família deles. Eu acho muito importante o que a Miriam colocou, porque esse é um esforço público, mas ele não é um esforço só chapa branca. Não é só uma iniciativa do Estado, mas é uma iniciativa público-privada. Então, a ANF tem materiais, tem livros, tanto para o aluno quanto para o professor, e cursos estão disponíveis no site vidaedinheiro.gov.br, que é o site da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, o professor pode acessar lá, vai encontrar vídeos, materiais e um apoio importante, inclusive da Associação de Educação Financeira do Brasil, que é uma entidade que foi formada e que apoia especialmente nesse programa. Mas, para além disso, os reguladores também têm as suas iniciativas voluntárias e a gente tem observado um crescimento de iniciativas voluntárias também na sociedade civil. Acho que é importante que o professor e, no caso, a Secretaria de Educação, estadual, municipal, escolha ali o modelo que achar mais adequado à sua realidade, adapte os conteúdos e implemente essa ação e será certamente o nosso apoio. A gente vai continuar falando dessas iniciativas no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com José Alexandre Vasco e Miriam Lund. Para levar a educação financeira a todas as redes de ensino público do país, a Associação de Educação Financeira, AF Brasil, e o Serasa Consumidor desenvolveram um projeto que trabalha a capacitação de professores e diretores através de um caminhão que percorre diferentes municípios com serviços gratuitos, informações e formação de parcerias. Nessa questão, as parcerias são fundamentais, né, para poder aumentar esse índice de formação de professores. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto. Parece que vai ter uma edição, eles vão passar também pelo Rio de Janeiro e por Niterói, e outros que estejam acontecendo e que possam ser dados de recado aqui. Eu acho, até vou usar uma expressão que é bem conhecida, mas eu acho que ela se aplica bem nesse caso e ela é extremamente verdadeira e cada vez mais. Que para você educar uma criança, você precisa de uma vila, né? Você precisa de uma aldeia. Não é um esforço apenas do Estado, é um esforço de todos. Então, desde o início, a Estratégia Nacional de Educação Financeira foi para um modelo aberto, um modelo em que a gente definiu algumas orientações para a educação financeira, elas estão disponíveis no site Vida e Dinheiro, o que a gente entende, e a gente, eu digo, com uma avaliação do MEC, com toda uma reflexão que foi feita à época do que é adequado, e as escolas têm plena liberdade de desenvolverem o que acharem adequado e também há muitas parcerias com a sociedade civil, com empresas, enfim. Esse é um movimento que ele é benéfico, inclusive para o empregador, porque quando o seu funcionário tem educação financeira, ele tem normalmente uma melhor performance, ele é menos afetado por problemas que vão muitas vezes até atrapalhar a sua produtividade no local de trabalho. Nós temos diferentes iniciativas, elas estão disponíveis lá no site Vida e Dinheiro, desde iniciativas como concursos, por exemplo, a CVM tem um prêmio que é o Meu Pé de Meia, que é aberto para jovens até 21 anos, que pode ser
É algo que o professor pode utilizar para estimular a produção de vídeos, posts e até concorrer aí uma premiação bem interessante que acontece no final do ano num hotel, com apoio da CVM, da B3 e de outras entidades, onde os melhores vídeos e posts são selecionados e premiados. A gente leva a família, enfim. O Banco Central possui muito conteúdo, assim como a CVM, de educação financeira, que é importante para o professor, embora não seja algo necessariamente dirigido para a educação financeira na escola, esse material já existe, o professor é a parte fundamental desse processo de formação dos alunos, né? Então, ele, inclusive, houve um redirecionamento estratégico da educação financeira nas escolas no ano passado, em que a gente passou, o Comitê Nacional de Educação Financeira passou a dar cada vez mais importância e relevância ao professor como um multiplicador da educação financeira nas escolas. Nesses laboratórios, a gente tem um acontecendo aqui no Rio de Janeiro, numa escola particular. O que vocês observam assim, né, dessa interação? O que tem surgido também como oportunidade, por exemplo, redes sociais, utilização de novas mídias? Na verdade, quando a gente começou esse piloto aqui no Rio, muito que começamos esse ano, e a gente já sente efeito. Primeiro porque as crianças levam para casa, então já está mudando o comportamento dos pais. Então quem está mudando, está fazendo a grande mudança, são as próprias crianças e os adolescentes, porque eles aprendem na escola e chegam em casa, cobra dos pais a ação. Então, mas como é um projeto muito novo, começou esse ano e como piloto, então a gente quer agora estender. Já deu para a gente observar a dificuldade que os professores têm em colocar. O primeiro ano sempre é difícil e a gente sabe que existe aquele viés, né, do status quo, que a gente diz como é difícil fazer o professor iniciar, sair do hábito que ele tem e introduzir um novo conceito. Mas na hora que ele introduz, eles adoram, os professores curtem muito. Então, o negócio é a gente fazer esse esforço e contar com voluntários e com a sociedade toda para dar esse start, né, forte para que entre em todas as escolas. E você tem falado muito dessa questão do cooperativismo, né? Quer dizer, como um caminho para trabalhar a educação financeira nas escolas. É esse o caminho que tem sido feito no Rio? Sim, no Rio a gente já tem, via Instituto Sicoob, inclusive tem o programa Se Liga Finanças, que é um programa voltado para jovens, onde a gente faz um treinamento mais longo e também em parceria aí com a Rio Previdência também e com outras entidades, no sentido de levar não só aqui na cidade, mas no estado todo. A gente está trabalhando também muito na região toda, principalmente lá de Campos, Macaé, todos os locais, para despertar esse interesse, tanto nas crianças quanto nos professores. E o que a gente observa também é justamente essa quantidade de iniciativas que estão ainda esparsas, né? Na verdade, elas precisam se concentrar e ser um espaço de fácil acesso. Que o site Vida e Dinheiro faz um pouco, né, esse trabalho de mostrar ali o que tem de iniciativa, mas que precisa, então, ter também uma tomada de posição do próprio Estado e das diversas secretarias de trabalhar esse tema. Eu acho que, evidentemente, que existe a ANF como uma política pública federal em todo o território nacional, que está proporcionando a educação financeira com incentivos, construção de materiais, mas isso não elimina a importância fundamental das secretarias de educação, né, estaduais e municipais, de ajudarem a desenvolver essa iniciativa. Eu só queria comentar aqui, complementando, se você permite, Miriam, claro. Entre as iniciativas que a gente percebe é que, de fato, é importante ter um material de apoio e tal, mas a coisa mais bacana, colocando nesses termos, que a gente vê na educação financeira nas escolas, é quando o professor se envolve com os alunos, há muitas ideias boas que a gente nem imaginava lá no início, surgem, e muitos programas interessantes e super inovadores. Eu queria citar um exemplo do CIEP Ayrton Senna, na Rocinha, que fez, por exemplo, uma iniciativa com uma cooperativa de catadores de lixo, onde eles foram ajudados pelos alunos que já tinham feito o curso de educação financeira, usando os materiais da ANF, a planejar as finanças da cooperativa, claro,
com o apoio de profissionais. Eu acho até que você participou nesse projeto. Né? Então, uma integração ali dos alunos levando para a comunidade, no caso, para uma cooperativa que estava precisando de acho que de uma ajuda, né? Não sei se você pode comentar um pouco. Claro. E essa iniciativa dos jovens. E na avaliação do piloto de educação financeira que aconteceu, foi a maior avaliação do mundo de educação financeira, abrangeu 26 mil estudantes no Brasil de 2010 a 2011, nós comprovamos, o Banco Mundial, que os alunos eram os grandes disseminadores de educação financeira junto às famílias, junto aos pais. Então, existe um potencial enorme dos alunos levarem essa cultura para casa. Até porque, normalmente, especialmente no ensino médio, o aluno que está no ensino médio já é um vencedor, né? Ele já chegou ali e, normalmente, ele já tem um grau de escolaridade muitas vezes maior do que o dos pais. Então, ele tem essa condição de fazer. Mas eu acho que essa iniciativa na cooperativa foi bem interessante. Foi bem legal. Na verdade, essa cooperativa de catadores de lixo, nós fomos lá para fazer educação financeira. Só que, em vez de eu falar, a gente chamou os jovens que tinham feito educação financeira para bater papo com eles. E aí os jovens começaram a falar das armadilhas que cercam a gente e como o aprendizado das armadilhas mudou a vida da família, deles e da família. Eu disse, eu não compro mais celular agora, o último modelo, eu compro. Ou seja, mudando aqueles conceitos e preconceitos que existiam. E o que a gente fez também foi apresentar a cooperativa de crédito, porque a cooperativa de crédito é uma instituição financeira que ela tem como papel também educação financeira, porque os cooperados são clientes e donos. Então, por isso que as cooperativas de crédito estão tão engajadas nesse processo, porque é um papel forte delas aí. E aí a ideia é levar catadores de lixo, esse pessoal hoje que tem dificuldade, às vezes, no banco, ou que paga uma tarifa muito alta, levar para a cooperativa, onde vai ter os mesmos serviços em condições melhores, associada a uma educação financeira. O que é interessante é porque, na verdade, o jovem, ele na escola está propenso à experiência. E mudar hábitos significa experimentar coisas novas. Por isso, talvez, essa dobradinha seja tão interessante. Com empreendedorismo também, a gente tem relatos de iniciativas muito interessantes que misturam empreendedorismo e educação financeira. Né? Que é o que a gente vai falar no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Algumas instituições de ensino da rede pública do Estado do Rio já vêm trabalhando a educação financeira com os alunos. Especialistas explicam que a metodologia é transversal e pode ser aplicada em várias disciplinas. Vamos ver a matéria. Em uma aula de matemática, o professor ensina diferentes tipos de cálculo, gráficos e equações. Mas seria possível também ensinar os alunos a administrarem o próprio dinheiro? Esse é o trabalho que vem sendo realizado pelo Colégio Estadual Chico Anísio, através de disciplinas como o empreendedorismo. A matéria não fica restrita às exatas. Ela pode ser ensinada por professores de português, história ou artes. Educação financeira é uma construção, né? Como a gente constrói a linguagem, tem que também construir a educação financeira. Então não dá para descolar isso e não para colocar só numa caixinha do professor de matemática. Todos os professores, língua portuguesa, química, física, precisa ter essa consciência que o aluno precisa ser construído nessa educação financeira. Em 2018, a Base Nacional Comum Curricular, novo modelo de aprendizagem escolar que vai desde a educação infantil até o ensino médio, estabeleceu a educação financeira como habilidade obrigatória. Nessa disciplina, os alunos começam aprendendo quanto eles custam dentro de casa e como um simples planejamento financeiro pode ajudar a tomar decisões mais econômicas. Para você estar aqui, passar 10 horas por dia, o seu pai tem que desembolsar, ele tem que estar ali, sabe, tirando sempre de onde não tem para se organizar. E aí você começa a realmente fazer uma tabela dos seus custos, de quanto você gasta. E aí quando você pega o valor e divide, você vê que você consome muito mais do que da parte que lhe cabia. E isso é muito curioso. E quando a gente vai trazer essa devolutiva, sabe, tem até um certo conforto. A minha mãe foi muito assim, que bom que você reconhece isso. Então faz toda a diferença para quando a gente começa a se planejar de, poxa, talvez se eu economizar, lá na frente eu posso comprar uma coisa. Então eu não vou gastar todo o dinheiro que eu ganhar da minha mãe, então eu vou juntando para que no final eu consiga o meu objetivo. Então isso é muito legal.
Eu sei o quanto eu tenho que gastar, sei quanto minha mãe gastou no mês para me sustentar até agora no colégio. Eu sei simplesmente dosar o que eu posso fazer ou não com o meu dinheiro ou com o meu pensamento sobre algumas coisas. Houve uma modificação na avaliação, que a gente faz prova dessa avaliação socioemocional. Nessa avaliação eles colocaram a importância no passado desse conteúdo de educação financeira e como mudou o olhar dele em relação à família e até a cobrança, a postura desse jovem em relação à unidade familiar. Que é tudo que a gente estava falando aqui, né? O Rio de Janeiro tem algumas vantagens competitivas e a ideia agora era a gente falar de como acessar essas vantagens competitivas. E quando eu falo isso, eu falo porque a CVM está no Rio de Janeiro, a gente tem uma proximidade das instituições e o Estado é um Estado que tem 92 municípios. Então, teoricamente, seria mais fácil começar a trabalhar por aqui e expandir essa questão da educação financeira. E eu queria de vocês saber como que a gente começa. O que precisa ser feito? Como é que a gente bota o Rio de Janeiro para integrar essa rede nacional de formação de professores e como é que a gente pode também tornar essa parceria e essa proximidade, transformar isso em resultado? Tem havido contatos entre a Associação de Educação Financeira e o Comitê Nacional com os estados. De fato, no ano passado, no redirecionamento estratégico, para dar assim, o devido valor e respeito e importância ao professor, ao mestre, né, pelo seu papel, se propôs a criação de cursos de formação específicos em polos regionais. Um polo foi estabelecido em Tocantins e já houve aproximações com o Estado do Rio de Janeiro para fazer um polo aqui no Rio de Janeiro de formação de professores. O que o polo ajudaria? Ele ajudaria não apenas na formação, porque isso é importante, mas já existem vários cursos, você pode acessar o site do Vida e Dinheiro, enfim. Já há um conjunto de informações disponíveis, ainda que o polo possa ajudar certamente nesse sentido. Mas eu acho que o outro aspecto tão ou mais importante é o intercâmbio de informações, porque à medida que os professores começarem a desenvolver iniciativas e compartilharem essas iniciativas, você tem uma produção de conteúdo que vem de baixo, não é uma produção só de cima para baixo, mas de baixo para cima e para os lados, né? Fazendo uma verdadeira rede. A gente tem muita esperança que esse direcionamento possa ser implementado no Rio de Janeiro também. Gestões foram feitas e estão caminhando nesse sentido e é claro que isso ajudaria, mas também não é o essencial. Se o professor, se o diretor da escola, enfim, incluir no seu planejamento, no seu projeto político-pedagógico, ações de educação financeira, ele terá certamente todo o nosso apoio, tanto da estratégia nacional, como também das iniciativas voluntárias, que no Rio são muitas, né? Existe uma facilidade maior de entrar em municípios menores, mais do que aqui na capital. Então, a gente tem esse acesso, consegue chegar ao prefeito, sensibilizar e trabalhar nas escolas. Então, e é esse trabalho que está sendo feito. Só que acaba que ele não aparece muito, porque o que fica mais visível é o que está no grande centro. Mas é muito importante que prefeito e diretores de escola estejam engajados e queiram fazer isso, estejam motivados para fazer esse programa. E outra coisa que eu queria falar é a importância da educação financeira como a inclusão social, então a inclusão financeira das pessoas. Então, a gente que anda aqui pelo Brasil vê locais que não têm acesso e às vezes locais que só têm cooperativa de crédito, por isso que eu dei o exemplo da cooperativa de crédito. Tem regiões que às vezes não chega nem o banco lá. Mas, na verdade, o importante é haver, a partir da educação financeira, a inclusão financeira de toda a população, né? E é extremamente oportuno colocar essa temática agora, porque o Brasil participou de um exercício de avaliação da educação financeira no PISA. Nós não fomos muito bem. Em 2018, agora está havendo um novo PISA, onde o módulo de educação financeira está sendo implementado novamente. Em 2021, no próximo PISA, está sendo revisto. Eu estive na OCDE semana passada, representando o Brasil na Rede Internacional de Educação Financeira. E lá foram discutidos os rumos para os próximos anos. E o Brasil tem uma importância muito grande na OCDE
nessa temática. Esse centro que está estabelecido no Rio de Janeiro é um centro CVM ou CDE de educação financeira para a América Latina e Caribe. Foi o primeiro centro de educação financeira fora de Paris da OCDE. Então, antes mesmo do Brasil integrar o CDE, o que deve acontecer, se tudo der certo, espera-se no próximo ano ou até antes. Mas, então, temos o tempo para nos prepararmos para isso. E eu acho que um ponto importante é que não é só a educação financeira. A educação financeira pode ajudar e ajuda a trabalhar conceitos de matemática, porque leva a matemática para o dia a dia. Também conceitos de linguagem, porque é para você entender um contrato. O livro, os materiais, pelo menos os da INEF, tem muitos exemplos e atividades com contratos, com extratos. Como é que você lê, como é que você compreende, como é que você toma uma decisão informada. Então, há um amplo espaço para o professor trabalhar matemática e português, por exemplo, usando a educação financeira para levar isso para o dia a dia do jovem. E isso resultar também numa melhora dos índices do Brasil nesses indicadores, como PISA e outros que a gente tem visualizado. Exatamente, e não que o objetivo seja o PISA, mas o PISA é um termômetro que vai indicar a nossa temperatura. A gente claramente precisa de mais poupança no Brasil. O país é uma das menores taxas de poupança da América Latina. Então, não estamos comparando com os países, estamos comparando com a América Latina. É uma das menores. Em 2008 estava empatado com a Bolívia. O brasileiro poupa pouco por várias questões. No Rio de Janeiro, inclusive, nós temos uma parceria com o Rio Previdência, a Escola de Educação Financeira, que tinham servidores com 19 linhas de empréstimos consignados e casos até de policiais, de servidores com empréstimos a 21% ao mês, em situações... Então, não é que seja uma temática da CVM, é uma temática do CONEF, mas para nós é muito preocupante, no longo prazo, você perder a oportunidade de construir um país de investidores, né? Então, eu acho que é isso que a gente está precisando. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Vasco. Obrigada, Miriam. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. O nosso canal no YouTube está cheio de novidades. Vai lá, se inscreve e aproveita para mandar suas dúvidas e sugestões para o nosso WhatsApp 21 98890 4709 ou para rioinfoco@alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.